Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho a grata satisfação de cumprimentá-los com graça e paz do Senhor. Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, deixa eu convidá-los para dois versos da Bíblia Sagrada. Primeiro nós vamos ler Salmos, de número 119, o verso 25. Depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 61. Enquanto você procura, eu quero aproveitar para agradecer a Deus por tão boa, tão prestimosa oportunidade de estar cooperando com os irmãos nessa noite festiva. Nós estivemos aqui na sexta-feira, junto com um grupo de jovens, e é uma alegria poder retornar aqui. Quero agradecer a Deus toda a direção dos jovens, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Agradecer as flores aqui, pastor Saúl, agradecer os demais, os nossos irmãos aqui, jovens. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Pastor Guedes, louvo a Deus por sua vida, por todo este grande trabalho que está em suas mãos, que Deus continue vos abençoando. Minhas palavras são palavras de Paulo à igreja de Éfeso. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe com todas as bênçãos espirituais que Ele já preparou para vocês nos lugares celestiais. Meus irmãos, eu louvo a Deus por minha esposa Samara, que participa ativamente do meu ministério. Isso quer dizer que dificilmente você me verá em algum lugar onde ela também esteja. Eu quero que você ore por nós e quero agradecer esta igreja, porque nos primeiros anos de fé da minha esposa, bem como da minha sogra, foram abrigados aqui nesta igreja. E eu trago um abraço e a saudação da minha sogra, que alguns anos atrás cooperou aqui com os irmãos, e é uma alegria poder estar aqui juntamente convosco, agradecendo a vocês. Também pedi a oração por nossa filha, Maísa, 3 anos e meio, não veio hoje, mas ela esteve aqui na sexta-feira e vocês perceberam que ela é bastante pentecostal, né? Ela chora, flui, dá glória, canta. É pimenta do reino de Deus. Então você olha por nós, é uma bênção do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de Marconi e Gilane, são um casal que nos ajuda bastante lá na congregação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estou revendo muita gente boa aqui, Anderson. Estou revendo aqui o doutor, pastor Caetano. Deus abençoe, é uma alegria estar com vocês. Todos os que acharam, por gentileza, diga: eu achei. E não achou, diga: espera eu. Assim diz o texto, Salmo de número 119, verso de número 25. Nos diz assim a palavra: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso de número 68, que nos diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Tome o seu assento. Meus amados, eu gostaria de me ater convosco um pouco sobre a vida e a história
deste homem que pronunciou tais palavras para Jesus, reconhecendo que o avivamento que nós precisamos, somente Jesus poderá provocá-lo em nós. Este homem chamado Pedro, que foi um dos grandes discípulos e posteriormente apóstolos do Mestre Jesus. É interessante dizer, quando falamos de Jesus, que o ministério de Cristo aqui na terra, ministério esse que perdurou por mais ou menos 3 anos e meio, e que foram suficientes para ele mudar a história da humanidade. Jesus, que nunca escreveu livro, que nunca foi gerente de escritório, mas que revolucionou o mundo, e que para si atrair uma multidão de pessoas que querem essa vida que é provocada por ele. É interessante dizer que em todas as operações de Jesus havia uma grande quantidade de pessoas que o seguiam. Uma multidão de pessoas se colocavam ao ouvi-lo, buscavam nele milagre, cura, recurso divino para os seus problemas. Alguns chegam a dizer que essa conta pode chegar até pelo menos 30 mil pessoas que estavam sempre prontas a ouvir o Mestre amado. A verdade é que aquela multidão que gritava em alto e bom som e dizia: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta multidão que seguia a Jesus, no meio dela havia um grupo de pessoas, de homens que estavam mais próximos de Jesus. Existe sempre aqueles que no meio de uma multidão estão mais próximos do Mestre da Galileia. Estes foram escolhidos por ele. Ele mesmo te escolheu e disse: vão de cidade em cidade, de casa em casa, e anuncie o evangelho do reino que já é chegado entre vós. Esses 70 homens que foram selecionados por ele tinham mais contato, estavam mais próximos dele. Mesmo no meio dos 70 homens havia um grupo que tinha mais intimidade com ele ainda. Esse grupo era um grupo de 12 homens que ele mesmo escolheu e vocacionou para uma grande obra. Aqueles 12 participaram de operações de Jesus que os demais não puderam participar. Algumas vezes Jesus falava com eles secretamente e dizia: isso aqui é só para vocês 12. Por quê? Porque eles eram os melhores, porque eles eram preferidos, porque eles tinham algo a mais? Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que eles eram os piores, eles eram os menos indicados para começar qualquer projeto. Mas Jesus os escolheu porque eles, de livre, espontânea vontade, deixaram tudo, abandonaram tudo, largaram tudo e disseram: nós vamos seguir o Mestre da Galileia. É interessante dizer, os irmãos, que aqueles homens que largaram as deles, as suas profissões, deixaram tudo que eles tinham na sua administração para seguir a Jesus, agora receberam de Jesus o privilégio de participar de operações que os demais não puderam. Isso quer dizer que mesmo no meio de uma grande multidão, existem aqueles que têm mais de Deus, não porque é melhor, mas porque se doou mais para Ele, porque se entregou mais para Ele. No meio desses 12, esse grupo seleto, escolhido por Ele,
Haviam aqueles que eram mais chegados ainda a Jesus. 3 pessoas no meio desse grupo tinham mais liberdade, intimidade, ousadia e comunhão com o Mestre. Eram eles Pedro, Tiago e João. Por que é que eles tinham mais intimidade com o Mestre? Porque estes 3 eram aqueles que quebraram os limites. Onde Jesus estava, eles também estavam. Onde Jesus parava, eles paravam. Eles não faltavam em reunião. A Bíblia diz que em uma ocasião Jesus se apresentou a eles, Tomé não estava presente, então Jesus se apresentou novamente para que ele visse Jesus e tivesse a prova de que ele estava vivo. Porém, Pedro, Tiago e João não faltavam em reunião. Então eles tiveram o privilégio que os demais não tiveram. Sempre existe no meio de um corpo 2 ou 3 que quando tudo diz não, quando alguém diz não vai dar certo, sempre existe aquele irmão, aquela irmã que diz, mas eu creio que vai acontecer alguma coisa. Quando todas as portas se fecham e quando todos os recursos falham, ainda existe aqueles 2 ou 3 que levantam a mão e dizem, Jesus está nesse negócio, vai acontecer algo diferente. Sempre existe aqueles que não entregam os pontos, que não abandonam, que não deixam, que não desanimam, que não desistem, que diz ainda vai dar certo, vai produzir, vai vingar, vai acontecer um milagre, porque nós servimos o Deus que está acima de todas as coisas. É interessante que aqueles 3 tiveram alguns privilégios gloriosos. Por exemplo, Jesus decide subir o Monte Tabor para sua transfiguração. Ele escolhe então a Pedro, Tiago e João e diz, vocês 3 vão subir comigo. Eles sobem o Monte Tabor. Quando chega no cume do monte, eles veem a glória de Deus a tal ponto que Jesus está orando e dizendo, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. E o Pai diz, filho, já o tenho te glorificado e outra vez te glorificarei. Naquele momento a glória de Deus desceu, as vestes de Jesus se tornaram resplandecentes. Como se não bastasse, eles ainda tiveram o privilégio, a alegria de ver naquela revelação homens da antiga aliança, 2 homens, o primeiro Moisés representando a lei, o segundo Elias representando os profetas. A glória de Deus foi tão grande naquele dia que Pedro toma a palavra e diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Tá bom aqui? Ele estava tão bom que ele esqueceu até dele e dos companheiros. A verdade é que a glória de Deus tomou conta e eles agora, depois de tudo aquilo, vão descendo o monte e um vai falando com o outro. Que coisa boa! Nós vimos Moisés, nós vimos Elias. Como se não bastasse, nós vimos a glória de Jesus revelada aqui no monte. Quando chegar lá embaixo, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu aqui em cima. Que visão gloriosa! Aí quando Jesus escuta isso, Jesus os interpela no caminho e diz, alto lá, vocês não vão dizer nada a ninguém. O que aconteceu aqui em cima é privilégio só de vocês 3. Só vocês 3 tiveram o privilégio de ver a glória de Deus revelada no Filho aqui hoje. Só os 3 tiveram aquele privilégio. Só Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver de perto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, o principal da sinagoga. Você se
lembra disso quando Jesus chega na casa de Jairo. A casa estava cheia de gente e Jesus diz assim: Jairo, vou mostrar para você que estes que estão aqui não estão torcendo pelo teu milagre. Como assim, Jesus? Vou mostrar. Quer ver? Jesus dá um grito lá no meio do povo e diz: a menina não está morta, está dormindo. Quando Jesus gritou isso, todo mundo começou a rir dele, dizendo: esse homem não está bem, esse homem está passando mal, porque ninguém acreditava no milagre de Deus na vida daquele homem. Jesus disse: está vendo aí? Ninguém está torcendo por você, então vai lá, põe todo mundo para fora da sua casa, porque eu vou operar o milagre lá dentro da sua casa. Já imaginou Jairo chegando lá e dizendo: pessoal, Jesus mandou sair, tem que sair, vai saindo da sala, da cozinha, do corredor, vai saindo. Jesus mandou sair. Quando todo mundo vai embora, Jesus diz: agora entra você, sua mulher, somente Pedro, Tiago e João, e fecha a tua porta, porque eu vou operar o milagre. Talvez ele não entendeu, mas Jesus deixou bem claro: quem não acredita no teu milagre vai ficar sabendo do que aconteceu, mas não poderá participar do que Deus preparou para você e para a tua casa. Sabe o que eu estou dizendo? Tem um milagre de Deus para acontecer lá no meio da sua família, na sua casa, mas para isso você vai ter que mandar embora algumas pessoas. Tem gente dentro da tua casa que não adora a Deus, que não serve a Deus, que vai na tua casa só para falar mal. Aí se reúne a Maria, Mariazinha, o João, Joãozinho, dizendo que estava tudo sem graça, o culto estava sem direção, estava tudo sem graça. Sabe por quê? Porque está na mesma reunião, mas não está no mesmo culto. Aí chega em casa, fala mal, aí chega em casa, nada dá certo. Aí Jesus está dizendo: fecha a tua porta, fecha a tua porta, põe para fora, porque o milagre vai acontecer. Mas antes põe esse povo para fora da tua casa. Sabe por quê? Porque vem para a igreja, mas não entra no culto, irmão. Você já viu que tem gente que sai da igreja, aí você olha para ele ainda está murmurando, dizendo: não tinha nada na direção, estava tudo feio, se eu estivesse lá estava melhor. Aí você encontra um outro irmão que ainda está com os olhos lacrimejando, ele ainda está meio avermelhado, dizendo: eu estou cheio, eu recebi de Deus. O que é que aconteceu? Estava na mesma reunião, mas o culto é diferente. E deixa eu lhe informar, o culto ele é individual, meu irmão. Aleluia! É individual e ele tem nível. O nível do teu culto não é medido pela quantidade de glória a Deus que você dá, mas é medido pela qualidade desse mesmo tanto de glória que você dá a Deus. Porque tem gente que fala glória da boca para fora, agora tem gente que gera. Aqui dentro vai pegando fogo, vai mexendo, vai gerando. Daqui a pouco ele abre a boca e diz glória, e glória dele não fica aqui. O glória dele sobe, passa por esse teto, vai baixando, passa pelo céu estelar, passa pelo céu atmosférico, chega no céu dos céus. Deus recebe, irmão. E quando ele recebe, ele diz: é cheiro suave, no meu secreto conselho eu vou responder. E aí Deus decide responder, e ele responde com glória. A glória dele desce, desce, desce. Chega aqui, a igreja sente, o inimigo foge, o problema se resolve, a bênção chega, a cura chega, o batismo chega, o renovo chega, o avivamento chega, a promessa se cumpre, porque quem falou é Deus. Eu já estou recebendo a autoridade de Deus para dizer a você aqui essa noite, em nome de Jesus, você que está com o coração aberto, pode sentir a presença dele, porque ele já está aí na tua frente, esperando receber uma palavra de elogio, de adoração. E se você tem alguma coisa para falar para ele, esse é o momento, é a hora, é a oportunidade, é o tempo, é o lugar. Você está no lugar certo, então ofereça a ele o teu melhor. Só Pedro, Tiago e João vai ver isso. E aí ele se dirige à menina e grita: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. A menina ouviu a voz dele, porque a voz dele foi lá no mundo espiritual, lá onde estava a alma, lá onde estava o espírito, trouxe alma e espírito, colocou de volta no corpo, os sentidos foram abertos, visão
Santa Corlato. Foi tudo a minha tela, ouviu a voz dele dizendo: levanta-te. O coração recebeu ordem para bater de novo. Ela se colocou de pé. Jesus olhou para Jara e disse: eis aí o teu milagre. Dá comida para ela. Há um milagre de Deus na tua casa. Vai acontecer. Vai. Quando tu voltar para tua casa, as coisas já estarão diferentes, meu irmão. Quando você colocar o pé no batente da tua casa, tu vai ver que as coisas voltou para o lugar. Ainda que para isso seja necessário Deus fazer algum barulho lá dentro. É como no vale de Ossos Secos. Para ter a vida tem que ter barulho. É mais ou menos assim. Tem um osso aqui desse lado que faz parte de outro osso que está lá no sul. Tem um osso no sul que faz parte de um esqueleto que está no norte. Aí Deus diz assim: eu vou movimentar esse negócio. É uma aparente bagunça. Vai ter osso saindo do sul e no norte. Tem osso saindo do norte e no pro sul. E um vai sair de um lado e vai encontrar o outro. Por quê? Porque Deus está dizendo: cada coisa vai voltar para o seu lugar. Cada osso vai voltar para o seu osso. Cada coisa vai voltar para o seu lugar. Tem coisa fora do teu lugar na tua casa. Deus está me tomando aqui para dizer que tem coisa fora do lugar lá. E Deus vai fazer barulho lá dentro. Vai ter gente que vai sair daqui, vai para lá. Tem gente que vai sair do norte, vai vir para cá. E vai se levantar porque vai ter que voltar para o lugar. O que Deus prometeu vai se cumprir. Tu acredita que tu vai ver ainda a tua família adorar a Deus aqui nesse lugar? Que tu vai ver ainda aquele homem adorar a Deus aqui? E entrar nessa casa com as mãos levantadas, aceitando Jesus? Há uma promessa de libertação na tua casa. Há uma promessa de salvação. A vida que você precisa, que a tua família precisa, está nele. E ele diz: eu vou na tua casa hoje. Só Pedro, Tiago e João tiveram essas prioridades. Agora veja, sempre existe aquele que diz: eu quero mais de Jesus. Eu quero quebrar os limites. Eu não me contento só com isso, eu quero mais. E esse que não se contenta só com o médium, esse que quer quebrar protocolo e limites, ele tem mais privilégio do que os outros, não porque ele é melhor, mas porque ele se doa mais, ele se entrega mais. E no meio daqueles três tinha um desse tipo aí. Era o Pedro. O Pedro, onde ele estava, ele queria fazer algo diferente. Ele não queria viver na mesmice. Ele não queria a rotina, porque tem gente que cai na rotina. Tudo dele é a mesmice, é o costume. E eu sempre digo: quebra a rotina. Se você está acostumado a levantar a mão direita para glorificar a Deus, levanta a esquerda hoje. Faz alguma coisa diferente. Aleluia. Você tem algo diferente aí para fazer lá dentro? Ele queria ser diferente. Onde ele estava, ele levantava a mão, e por isso ele teve privilégios que os outros não tiveram. Por exemplo, ele teve o privilégio de ser o primeiro homem na nova aliança a receber a revelação de quem Jesus era na sua essência. Porque na sua missão, João já tinha profetizado, dizendo: é o Cordeiro de Deus, mas na sua essência ninguém o conhecia. E então ele reúne os seus seguidores e diz assim: o que é que os homens aí fora dizem que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és João, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus se volta para eles e diz: e vós? O que vocês dizem no meu respeito? Todo mundo baixou a cabeça. Silêncio tomou conta. Mas Pedro não se conformou. Ele deu um pulo no meio do grupo e diz assim: já sei quem tu és. Fala, Pedro. Já sei, já recebi. Quem sou eu, Pedro? Aí ele aponta para o céu e diz assim: tu és o Filho do Deus
da terra ou dos alheios? Os alheios, Senhor. Logo eu e você que somos filhos da terra não deveríamos pagar. Mas para dar o exemplo, vai lá e paga. Mas Senhor, não tem com que pagar, não tem dinheiro, não tem provisão, não tem recurso, não tem. Aí Jesus disse assim: vai lá, pega a vara, aleluia, anzol, vai lá no mar que eu vou mandar providência. No mar, Senhor, mas como você vai pescar o primeiro peixe que morder a isca, você vai abrir a boca dele que eu mando a providência dentro dele. Jesus falou, está falado, irmão, parece loucura? Parece, faz o que ele mandou fazer que vai dar certo. Vai dar certo. Ele foi lá no agora, quando o peixe mordeu, que ele puxou, que abriu a boca, tinha uma moeda dentro da boca dele. Era um estado que ele respondeu, dava para pagar 2 impostos. Ele foi lá, pagou o dele de Jesus, a providência chegou. Vai chegar a providência de Deus. Mas como? Não tem jeito, Jesus vai dar um jeito. Se não vir pela terra, vem pelo mar, mas vai chegar. Vai chegar a providência, o recurso que Deus falou vai chegar na tua vida. Deus não te abandonou, não te deixou, não desistiu de você, não abre mão de você. Então creia, o celeiro de Deus está cheio pela fé. Coloca a tua mão no celeiro de Deus e pega aquilo que Ele já preparou para você. Além disso, Pedro teve um privilégio que nenhum dos homens teve: o privilégio de andar com Jesus por cima das águas. Você já teve esse privilégio? Mas por que é que ele teve esse privilégio? Pela ousadia dele. Vocês se lembram que depois da multiplicação dos pães, Jesus sobe para orar e ordena aos discípulos, dizendo: passem para o outro lado do mar da Galileia e depois eu vou. Eles entram no barco e vão passando. É a quarta vigia da noite, entre 3 e 6 da manhã. Eles estão no meio do mar. Levanta-se uma grande tempestade. O vento soprou forte. E eles pensaram: nós vamos perecer. Jesus não estava com eles no barco aquele dia. Jesus estava orando. Mas lá de cima Jesus olhou e disse: eu vou socorrer os meus. Aleluia. Jesus desce o monte, chega na margem do mar, tinha outro barquinho para Jesus que eles deixaram. Jesus disse: esse aqui é o recurso dele para mim chegar do outro lado. Eu vou usando o meu recurso. Como é que tu vai, Jesus? Vou andando por cima da tempestade. Fantasma! É fantasma! Aí Jesus, que estava lá no barco, disse assim: não
mão, porque Ele sempre está por perto quando você mais precisa de ajuda. Ele estendeu a mão e disse assim: levanta, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que é interessante? É que Pedro não voltou para o barco nadando. Jesus também não carregou Pedro no colo. Isso quer dizer que ele voltou para o barco andando por cima das águas. Sabe o que isso quer dizer? Deus não desiste do milagre na tua vida. Mas eu errei, pregador. Eu neguei a fé. Ele não desiste do milagre na tua vida. Ele ainda está com desejo de te usar de novo. Ele quer realizar a obra dele na tua vida novamente, independente do que aconteceu com você, independente do acidente de percurso, independente do afogamento espiritual. Ele está dizendo: eu não desisto de você. Eu ainda quero te usar na terra. Tu vais andar por cima das águas. Aleluia. Só Pedro teve aquele privilégio. Esse mesmo Pedro sai do barco junto com Jesus. Jesus prega um discurso terrível. Aleluia. E tem muita gente que, quando está tudo bem, tudo bom, está pelas costas, abraço para lá e para cá, ele está aqui. Agora começou a coisa um pouquinho mais dura, ele foge. Aleluia. Quando Jesus começou a falar um pouco mais duro, aí todo mundo, um saiu para lá, outro para cá, a multidão foi embora. Aquela multidão que está ali enquanto tem oba-oba, e está ali enquanto tem o movimento. Mas quando começou a coisa a ficar mais séria, cada um pegou seu caminho e foi embora. E Jesus olhou, só ficou curioso. Aí Jesus olhou e disse assim: vocês também querem ir embora? Todo mundo ficou em silêncio. Olha porque o homem era mais privilegiado. Ele disse assim: não aceita esse silêncio. Ele pulou no meio do grupo e disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu lhe informar uma coisa essa noite. Você pode correr para onde você quiser. Você pode ir para onde você achar que tem que ir. Agora a vida eterna só encontra em Jesus. Vida eterna, só quem vivifica é a palavra dele. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo encarnado. Então fica na presença dele que vai dar certo. Agora eu tenho que confessar uma coisa acerca de Pedro. Ele era, mesmo com todos esses privilégios, ele era alguém ainda meio rude, o coração um tanto compactado, como aquele terreno à beira do caminho, a semente cai, vem outra e volta. Ele era alguém que ora estava no extremo e ora no outro. Ora era 8, ora era 80. Ora era crente, a ponto de receber a revelação de Deus que Jesus era filho de Deus, e no mesmo dia ele empresta a boca para o diabo e diz para Jesus que ele não deveria morrer coisa nenhuma, porque essa história de dar vida pelos outros não devia acontecer. Aí Jesus reconhece, dizendo assim: para trás de mim, Satanás. No mesmo dia. Esse homem aqui é aquele mesmo homem que Jesus entra na sala, na última ceia, com uma bacia de água e diz: vou lavar os pés de todos vocês. E aí Jesus lava os pés de João, de Tiago, de Filipe, de André, e vai lavando. E quando vai lavar os pés dele, ele dá um pulo e diz assim: meus pés não. Porque o ato de lavar os pés era o escravo mais ralé que fazia. E ele dizia: tu és meu Senhor, meus pés foram lá. Aí ele disse: Pedro, eu vou te lavar os pés. Não, meus pés não. Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí já que é assim, lava os pés, a cabeça, as mãos, lava o corpo inteiro. Sabe, Pedro? Era alguém que era sempre diferente dos demais. A tal ponto de que depois da ceia, Jesus tem uma reunião com eles e diz assim: olha, todos vocês, todos vão me negar hoje. Todos vão me deixar. E aí Pedro não aceita aquilo. Ele diz assim:
Levanta e diz: Senhor, eles podem até te negar, mas eu vou contigo até o fim. Pedro, tu vais me negar? Não, Senhor, eu vou até a morte, mas eu não te deixo. Pedro, eu te conheço, Pedro. Aí Pedro diz assim: eu não te deixarei. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar 3 vezes. E aí Pedro fica com aquilo na mente. Você lê a Bíblia e dá para você entender que Pedro fica tentando achar um espaço para provar que ele não vai negar Jesus. Quer ver? Eles vão para o Getsemane, chegam no Getsemane, eles oram no meio da madrugada, vêm soldados para prender Jesus. No meio dos soldados tem um servo do sumo sacerdote com o nome de Malco. Aí Pedro diz assim: eles vão prender o mestre, e agora é a hora que eu vou mostrar para ele que eu estou do lado dele, que eu não vou deixar ele. Quer ver? Tirou a espada, foi para cima do servo do sumo sacerdote, deu-lhe um golpe para arrancar a cabeça. Com certeza ninguém quer acertar a orelha de ninguém. E aí o moço com certeza tirou a cabeça, pegou a orelha caiu. Parece que eu vejo ele olhando para Jesus dizendo: ó, estou do teu lado, hein? Estou contigo nessa guerra aí, não vou te deixar. Aí Jesus vai lá, abaixa, pega a orelha do moço e diz: Pedro, essa guerra não é a minha guerra. Colocou no lugar, fez o milagre. Aí Pedro diz assim: mas eu tenho que mostrar para ele que eu estou com ele. Quer ver? Todo mundo foi embora e Pedro ficou de longe. A Bíblia diz que Pedro seguiu de longe. Qual era a intenção dele? Só podia ser provar para Jesus. Chegar onde Jesus estava preso e dizer: está vendo? Todo mundo foi embora, mas eu fiquei. Todo mundo fugiu, mas eu fiquei. E lá vai Pedro, vai vendo de longe. Eles viram a rua, Pedro vira junto. Eles entram ali, Pedro também entra. Eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote para se cumprir a palavra, porque Deus não recebia sacrifício que não passasse pelas mãos do sumo sacerdote. Então Jesus é colocado lá no meio da madrugada. Pedro vai chegando perto, Jesus está lá dentro da casa, ele vai chegando no pátio, tem uma fogueira acesa, entende-se que a noite era fria, os soldados estão ali em volta, se aquecendo. Daqui a pouco ele chega como quem não quer nada, e aí olha, chega no meio, começa a conversar. Daqui a pouco olha para ele, toma um susto e diz assim: tu és seguidor daquele homem que está preso lá dentro? Aí ele esquece da promessa, irmão. Aí diz assim: quem eu? É você mesmo. Eu não conheço tal homem. Negou a Jesus. Daqui a pouco outro soldado passa e diz assim: mas o teu jeito de falar te denuncia. Tu és seguidor daquele homem. Não conheço esse homem. Aí daqui a pouco passa uma criada que vai varrendo ali, talvez limpando alguma coisa. Quando bate os olhos em Pedro, diz: não dá para enganar. Esse homem aí é seguidor daquele Nazareno que está preso lá dentro da casa. Aí ele diz assim: não conheço tal homem. Marcos registra que ele saiu dali praguejando. O que quer dizer isso? Ele saiu dali bravo porque disseram que ele era seguidor de Jesus. Mas quando ele está saindo, a Bíblia diz, e Lucas registra, que Jesus olhou para ele. Parece que eu vejo, é como se a porta estivesse meio que entreaberta, e Jesus olha pela fresta da porta, e os olhos de Jesus buscam os olhos de Pedro, e só no olhar Jesus diz: tu não me conheces mesmo, homem? Tu não me conheces? E a promessa de fidelidade que você fez a mim, e as águas do mar da Galileia que nós caminhamos por cima dela, tu não me conheces, homens? E o peixe que eu mandei com a providência dentro dele, tu não me conheces? E a revelação que desceu do meu Pai dizendo que eu sou filho dele, tu não me conheces? Pedro saiu dali arrebentado. A Bíblia diz que ele procurou um canto e foi chorar amargamente, porque tinha negado o seu Jesus. Para nós irmos para o encerramento da mensagem, a Bíblia diz que Jesus
diz a Bíblia que Pedro desacelerou os passos. Isso quer dizer, ele deixou João ir na frente, porque na mente dele era mais ou menos assim: vai que eu entro lá e o homem está ressuscitado lá dentro, e ele vai cobrar uma explicação. Deixa João ir primeiro. João entra e volta dizendo: Pedro, ele não está mais aqui, só tem um lençol dobrado lá no canto. Aí Pedro diz: agora eu entro. Aí ele vai lá e diz: realmente ele não está. Aí vem a dúvida, a interrogação: será que ele foi roubado ou será que ele realmente ressuscitou? Se ele ressuscitou, eu vou fugir desse encontro, então eu vou sair, vou embora, vou abandonar tudo. A Bíblia deixa claro que Pedro abandonou. Por quê? Porque as mulheres chegam depois, e a Bíblia diz que uma delas, chamada Maria, vai lá para o jardim, e quando chega no jardim ela encontra o jardineiro, e ela diz: jardineiro, onde é que colocastes o corpo do meu amado? Onde é que você o colocou? Aí o jardineiro olha para ela e diz assim: Maria. Quando diz Maria, ela reconhece a voz dele, porque ele diz que as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, porque eu sou conhecido delas. Ela conheceu. Quando reconheceu, ela falou três coisas para ele: Rabi, Rabone, Rabone, mestre, meu bom mestre. Quando ela correu para abraçar ele, disse: não me toques, vai para Galileia, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou lá e eu quero encontrar eles. Deu para você entender? Avisa os meus discípulos, vírgula, e a Pedro. Ou seja, Pedro já não fazia mais parte daquele grupo, ele estava querendo ir embora. Jesus diz: avisa os meus e vai atrás de Pedro e diz para ele que eu quero encontrar ele lá na Galileia. Dá para você imaginar? Jesus chega e diz para as mulheres vão, reúne os discípulos, diz: Jesus mandou ficar aqui, que ele vai chegar aqui, vai aparecer, quer falar com vocês. Aí parece que eu vejo a irmã dizendo: ô Tiago, dá licença aí, Pedro, você aí atrás, ele mandou dizer exclusivamente para você que é para você estar aqui, porque ele quer falar com você. Já imaginou o frio na barriga de Pedro? Ai, irmãos, Pedro, o coração bateu forte e dizer: agora ele vai aproveitar isso para falar contra mim, porque eu fiz uma promessa de fidelidade. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece a primeira vez, aparece a segunda vez, e Pedro não fala nada. Jesus também não fala nada para Pedro. Pedro estava nas duas reuniões. Não é estranho para você que Pedro não fala nada, não diz nenhuma palavra, não levanta a mão, como era o costume dele? Isso dá a entender que ele já estava lá no fundo da igreja, no último ano, quase pensando assim: olha, eu vou participar dessas duas reuniões e depois eu vou embora, eu vou abandonar, porque não dá certo, eu não vou viver fugindo dele. E é o que ele faz, ele chama os companheiros e diz: vocês querem ir para a última pescaria comigo? Porque eu quero abandonar esse negócio, não dá mais para mim, eu vou fugir, eu vou sair. A Bíblia diz que eles vão pescar, e pescam a noite inteira, queridos, e não apanham um peixe sequer. Sabe o que isso quer dizer? Sem Jesus não dá, sem Jesus você não vai chegar a lugar algum. É de manhã, eles estão dobrando a rede, estão frustrados, famintos. Aí Jesus aparece lá longe, ele vem gritando assim: ó, tendes alguma coisa para comer aí? Eles estão famintos, não tem nada a pescaria. Eu vim comer convosco. João grita: Pedro, é o mestre. Aí Pedro diz: ele veio para me encontrar, eu tenho um assunto pendente com ele agora. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui. Ele estava nu, pegou uma capa, se cobriu, disse: eu vou ficar aqui. Eles recepcionam Jesus lá. Aí Jesus chegou, acendeu o fogo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram, quando voltaram tinha fogo aceso. Quem acende o fogo é Jesus. Aleluia. Eles foram, quando voltaram tinha pão lá na brasa. Quem traz o pão também é Jesus. Aí Jesus diz assim: só falta o peixe, agora vocês vão lá, lancem a rede do lado direito. Como assim, Jesus? Vocês estavam o tempo inteiro no lugar certo, mas na posição errada. Então joga a rede do lado direito, que vai dar certo. Eles vão lá: Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, mas se o Senhor está mandando, e eles vão, jogam a rede. Quando joga a rede, os peixes que estavam ao comando dele, tudo ali, amontoou na rede. Eles puxaram e trouxeram para a margem do mar muito peixe, e quando trouxeram, vieram glorificando a Deus, alegre, e começaram ali, colocaram o peixe no fogo. É peixe assado, é com pão, e vão comendo, e daqui a pouco um olha para o outro, uma conjectura, e eu digo assim: mas cadê Pedro? E Pedro estava com tanta
tanta fome e ele não está aqui. E eles olham, Pedro está lá guardando a rede, lavando o barco. Aí eles gritam dizendo: Pedro, vem comer. Aí Pedro grita de lá: não estou com fome. Mas você reclamou de fome a noite inteira. Passou. Aleluia. Aleluia. Ele não abre mão de você. Aleluia. Daqui a pouco o Pedro, vencido pela fome, ele diz: eu vou lá correndo rapidinho, eu pego um pedaço de pão e volto para cá. Aí Pedro vai correndo. Quando chega perto, ele se abaixa para pegar. E era costume do judeu sentar em volta da fogueira. Jesus está sentado, Pedro se abaixa. Quando Pedro se abaixa, Jesus olha de baixo para cima, dentro dos olhos de Pedro. Dá para imaginar? Aí Pedro fica fica ali dizendo: e agora? O que eu falo para ele? Eu saludo ele, eu peço desculpa, eu peço perdão, eu saio correndo. E ele ficou ali paralisado. Aí Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele titubeou um pouco e no original não diz que ele falou que ama, diz que ele disse assim: eu gosto do Senhor. Ele voltou e foi embora. Daqui a pouco ele pensou assim: bom, ele não tem mais nada para perguntar para mim. A essa altura a minha relação com ele já está fragilizada, quebrada. Eu vou lá buscar agora um pedaço de peixe e volto correndo. E quando ele vai pegar um pedaço de peixe, Jesus olha para ele de novo na mesma posição. E ele diz: agora o que ele vai dizer? Ele vai me envergonhar na frente dos meus amigos aqui. Aí Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus, eu gosto muito do Senhor. E sai. Quando ele sai, parece que eu vejo Jesus se levantar e caminhar atrás de Pedro. É aquele pastor que deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás de uma ovelha que está se perdendo. Só ele tem palavra de vida eterna. Pedro percebe que tem alguém andando atrás dele. E você já sentiu isso? Parece que ele não está sozinho, tem alguém que está te acompanhando. E ele percebe, ele só dá uma olhadinha para ver quem é João, é Tiago ou quem é. Quando ele dá uma olhadinha por cima dos ombros, ele observa que ele vem andando atrás dele. Aí ele diz: agora ele quer falar comigo. O que ele quer tratar comigo? Daqui a pouco Jesus apressa um pouco o passo, encosta do lado de Pedro, põe a mão no ombro dele, conjectura minha. Aí ele diz assim: ô João Pedro, vamos conversar um pouco, vamos dar uma volta. E eles começam a caminhar ali na areia do mar da Galileia, o barulho das águas do mar da Galileia, e eles vão caminhando. Daqui a pouco Jesus para lá longe de todo mundo, dá a volta na frente de Pedro, vira para ele com olho no olho. Jesus diz assim: Pedro, aqui só eu e você. Tu me amas, homem, mais do que estes. Aí Pedro baixa a cabeça, dá para imaginar, as lágrimas correm, e ele então diz: Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Não tem para onde fugir da tua presença, porque só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida. Se o Senhor quiser me jogar para fora do teu grupo, me joga, porque eu te neguei, mas eu te amo. Se o Senhor quiser me jogar para escanteio, me joga, mas eu te amo. Se quiser me chutar para fora, me chuta, mas eu te amo. Eu não posso negar que eu te amo, Jesus. Aí Jesus disse: não, Pedro, eu não estava te procurando para envergonhar. Jesus não veio aqui para envergonhar ninguém nessa corrida. Eu não estava te procurando para lançar em rosto a tua falha, o teu pecado, a tua fragilidade. Não. E por que é que o Senhor queria falar comigo? Aí Jesus diz assim: porque eu quero te promover a pastor do meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Preciso orar agora, tá? Não sei se aleluia. Em nome de Jesus, você que acredita no Espírito de pé, nós vamos fazer uma oração bem rápida. Oh, ele não veio aqui para te jogar para fora.
abre mão de você.